Biografia de Gladys Aylward. Capítulo 12. Tudo que você é e tudo que você faz. Logo todos em Yangsheng entenderam que era apenas uma questão de tempo até o exército japonês chegar. Depois de ver a morte e a destruição causadas pelo ataque aéreo, ninguém queria estar por perto quando as tropas entrassem. O mandarim, Gladys e o administrador da prisão, além de um importante comerciante local, formaram um comitê de ajuda humanitária. Juntos eles tomaram decisões que afetariam todos os moradores de Yangsheng. A primeira decisão do comitê consistiu no seguinte: tão logo os mortos fossem enterrados, todos os residentes em Yangsheng deveriam deixar o local. Se os cidadãos se dispersassem entre parentes e amigos nas fazendas e nas pequenas aldeias espalhadas pelas montanhas, teriam menos chances de serem apanhados pelo inimigo. Isso também significava que Yangsheng seria uma cidade fantasma quando os japoneses chegassem. A maioria dos edifícios da cidade foram destruídos, e o comitê esperava que, se as pessoas levassem o gado e os suprimentos de comida consigo, assim os japoneses não teriam motivo para ficar lá. Talvez os soldados passassem em marcha por Yangsheng para que mais tarde as pessoas da cidade pudessem voltar em segurança. Todos acharam um lugar para ir. O administrador da prisão acorrentou os prisioneiros e os levou para as fazendas mais próximas. O mandarim escolheu levar suas esposas e seus filhos para uma pequena aldeia no sopé das montanhas. Yang voltou para sua família no campo, e Gladys, agora responsável por um grupo de quase 40 pessoas, que incluía seus filhos, os órfãos do ataque de Yangsheng e novos convertidos, foram para o assentamento de Benshanchuang. Gladys conhecia o distrito melhor que qualquer outra pessoa em toda a cidade de Shanxi. Ela cruzara a região muitas vezes à procura de garotas com pés atados que poderiam estar escondidas em fazendas no menor dos vales ou em casas empoleiradas nas encostas das montanhas. Por causa de suas viagens, Gladys sabia que Benshanchuang seria o lugar perfeito para todos irem. Fisicamente era bem adequado. Gladys duvidava que os japoneses encontrassem o lugar. Ele não estava em nenhum mapa e não havia estrada até lá, apenas uma subida íngreme sobre afloramentos rochosos. A comunidade inteira consistia apenas em 8 casas cercadas por um muro. No entanto, as casas não eram onde Gladys queria ficar. Nas colinas que cercavam o lugar, havia várias cavernas grandes, onde os pastores locais abrigavam cabras, porcos e ovelhas no inverno. As cavernas eram quentes e secas, mas o mais importante, eram quase impossíveis de serem vistas do lado de fora. Não era só um esconderijo perfeito. Gladys contava com muitos amigos entre o povo de Benshanchuang. Ela sabia que podia contar com eles para compartilhar sua comida e mostrar-lhe gentileza. Com o coração pesado, Gladys liderou o grupo para fora de Yangsheng. Enquanto caminhava pelo portão oeste, ela olhou para trás pela última vez, a cidade de contos de fada que ela chamava lá. Quão diferente parecia agora do que quando a vira pela primeira vez em uma tropa de mula 8 anos antes. Não havia mais faixas de cores vivas a ondular na brisa. Os belos telhados curvos foram destruídos, e finas espirais de fumaça ainda subiam das ruínas. O cheiro das flores das ameixas enchia o ar, e Gladys se perguntou se alguém voltaria a Yangsheng para colher ameixas. Lágrimas escorreram por seu rosto quando pegou na mão de Boa-Boa e começou a jornada de Yangsheng até as cavernas. Foi necessário quase um dia inteiro para o grupo cansado chegar no destino. O povo de Benshanchuang acolheu-os calorosamente e logo as cavernas foram varridas e preparadas para os convidados. Naquela noite, quando se sentaram em volta de uma fogueira dentro da caverna, Gladys e alguns dos outros contaram ao povo da cidade a terrível história de ataque de Yangsheng. Os agricultores locais prometeram fazer viagens de reconhecimento a Yangsheng para ver o que havia acontecido. Na noite seguinte, um fazendeiro relatou ter visto filas de soldados japoneses vestindo uniformes caqui com mochilas nas costas, marchando em direção ao portão leste de Yangsheng. Uma semana depois, outro fazendeiro relatou ter visto todos eles marchando pelo portão oeste.
Gladys sorriu ao ouvir seu relatório. Os japoneses de fato passaram por Yangsheng. O plano de Gladys funcionara. Seria apenas uma questão de tempo até que ela e os outros pudessem voltar para casa. Vários membros do grupo estavam ansiosos para descobrir se os japoneses causaram mais danos às casas e se algum parente havia retornado à cidade. Gladys se ofereceu para voltar em Yangsheng e ver o que estava acontecendo lá. Levou a maior parte do dia para ela se esgueirar de volta. Ela ficou vigiando os homens de uniformes caqui por todos os lugares que passava, mas não viu nenhum. Gladys chegou a Yangsheng no final da tarde. Longas sombras se estendiam pela encosta da montanha enquanto ela se esgueirava pelo portão oeste. Não havia ninguém reunido no portão para vender roupas e legumes. Nenhum porteiro para acenar enquanto ela entrava, e nenhuma criança rindo correndo pelas ruas. Um silêncio sinistro pairava sobre a outrora agitada cidade, agora deserta. Gladys não queria ficar em Yangsheng nem mais um minuto do que o necessário. Ela rapidamente se dirigiu à pousada das 8 Felicidades e escolheu seu caminho de forma silenciosa através das ruínas mutiladas. Ela sentou-se na beira do cangue. Por um momento, a sala ecoou em sua mente com o riso dos tropeiros, as canções dos novos convertidos e as histórias bíblicas elásticas contadas por Yang. No entanto, tudo isso se fora agora, varrido pelo mal da guerra. Um pedaço de papel no chão chamou a atenção de Gladys. Ela se inclinou para pegá-lo. Era um cartão que ela havia escrito 7 anos antes para a senhora Jane, uma semana antes da amiga morrer. Ela dizia: "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." Enquanto Gladys enfiava o cartão no bolso do casaco, ela ouviu um som aterrorizante. Tiros, muitos tiros. Ela ouviu gritos também. Não eram gritos em chinês, mas em japonês. Gladys se abaixou no chão e ficou completamente imóvel. 2 coisas poderiam ter acontecido. Ela pensou. As tropas japonesas não tinham deixado a cidade, ou elas haviam retornado. Sem levar em conta o motivo, Gladys sabia que precisava sair da cidade sem demora. Lentamente ela se levantou, respirou fundo para controlar a tremedeira que a acometera e começou a se arrastar para o portão leste, o portão mais próximo da pousada. Ela ficou nas sombras. Contudo, quando avistou o portão leste, o coração pesou no peito. Ele estava trancado. A única outra saída de Yangsheng era pelo portão oeste. Gladys verificou para ter certeza de que o caminho estava limpo. Dessa vez ela não se arrastou pelas sombras. Pisou no meio da rua cheia de marcas de batalhas e correu o mais rápido que pôde em direção ao portão oeste. Ela estava ofegante quando o portão oeste apareceu à sua frente. Mesmo estando aberto o portão, ela de repente sentiu que deveria ser cautelosa. Gladys parou de correr e começou a avançar nas sombras de novo. Ela estava a cerca de 1,5 metros do portão quando se sentiu congelar. Tiros começaram a explodir tão perto dela que ela podia sentir as vibrações enquanto eles atingiam a parede interna do muro. Ela olhou em volta em pânico. Alguém estava atirando nela? Ela ergueu os olhos. Para sua surpresa, em cima do muro havia 8 soldados chineses nacionalistas, todos com seus rifles apontados para além do muro. Gladys não fazia ideia de que alguma tropa nacionalista tivesse sido deixada na área. Ela caiu de joelhos e se arrastou até poder espiar através da fenda que ficava entre a borda do muro e o portão. Do lado de fora do muro e à esquerda, ela teve um vislumbre de uniformes japoneses e barris de espingardas, que se sobressaíam de trás de algumas pedras. O sol estava se pondo e Gladys não sabia o que fazer. Ela tinha certeza de que os soldados fechariam o portão a qualquer momento para manter os japoneses do lado de fora. No entanto, ficar presa em Yangsheng seria muito perigoso. Ela não tinha escolha. Precisava sair furtivamente pelo portão em meio ao tiroteio. Gladys olhou pela fresta de novo. À direita, a uns 5 metros do lado de fora do muro, havia um campo de trigo. A colheita da primavera tinha quase 2 metros de altura. Se conseguisse chegar tão longe, poderia rastejar pelo trigo sem ser vista. Sua única vantagem
era que os japoneses não esperariam que alguém fugisse pelo portão. Uma vez que Gladys se decidiu a correr, era apenas uma questão de esperar pelo momento certo. Era preciso esperar algum tipo de distração e depois correr o mais rápido possível. O coração dela batia tão alto que ela se perguntava se os soldados em cima do muro poderiam ouvi-lo. E esperou. De repente, viu uma granada de mão sendo arremessada por sobre o muro em direção aos japoneses. Eis a sua chance. Com todas as forças, ela atravessou pelo portão e mergulhou de cara no trigo. Ela se apoiou nos cotovelos com rapidez e rastejou em direção ao centro do campo. Os talos de trigo a pinicavam e as pedras arranhavam seus cotovelos e joelhos, enquanto ela se arrastava em direção à segurança. Gladys seguiu em frente, permanecendo abaixada contra o sol poente, até finalmente se sentir segura o suficiente para se levantar. Ela bateu o pó, encontrou o caminho pelo qual passavam as mulas e seguiu. Era uma ramificação usada nos dias de mau tempo. Esculpia um caminho íngreme ao longo do topo da montanha. Seria uma rota perigosa para viajar à noite. Se escorregasse e caísse, Gladys sabia que seria muito improvável que seu corpo fosse encontrado. O outro caminho mais seguro seguia por um leito que transbordava com muitas águas na estação das chuvas. Contudo, era primavera e o leito estava seco. Gladys deu alguns passos por essa trilha antes de parar. Um pensamento horrível lhe ocorreu. Se mais soldados japoneses voltassem para Yangsheng, a trilha em que ela se encontrava sem dúvida seria usada por eles. Ela não teria onde se esconder na trilha. Não havia árvores ou afloramentos rochosos para ocultá-las. Ela soube de imediato que, apesar do perigo, deveria seguir pelo outro caminho. Ela colocou a mão no bolso para sentir o cartão que havia pego no chão da pousada. Ela apertou o cartão com força, pensou nas palavras escritas nele e respirou fundo. Então se virou e seguiu para o outro lado da trilha. O mais rápido que pôde, ela subiu um caminho íngreme que zigue-zagueava ao longo do cume. Ela havia percorrido cerca de 1 quilômetro pela trilha quando abaixo dela ouviu um estalo. Fora um estalo suave no começo, mas depois ficou mais alto. Gladys reconheceu o som de centenas de botas marchando sobre as rochas. Ela se deitou encostada a uma pedra e olhou por cima da borda da montanha para a escuridão do anoitecer. Ela podia distinguir a forma dos soldados em movimento. Se Gladys tivesse ficado na outra trilha, teria caminhado direto para onde estavam os soldados japoneses com baionetas brilhantes nas pontas dos rifles. Gladys passou a noite escondida na fenda de uma rocha, no cume acima do desfiladeiro pelo qual os soldados estavam marchando. De manhã ela completou a jornada de volta a Ben Chaishuang. A notícia trazida por ela era sombria. Não seria sensato voltar a Yangsheng por algum tempo. Eles teriam que ficar mais tempo nas cavernas. Nas semanas seguintes, um fluxo constante de pessoas doentes e feridas seguia o caminho até a caverna de Ayuendé. As pessoas sabiam que Gladys cuidaria delas e lhes daria comida. No final de um mês, a caverna havia sido transformada em um hospital. Gladys fazia visitas às aldeias vizinhas, onde grupos de cristãos estavam hospedados. Ela também fez várias viagens de volta a Yangsheng, onde o mandarim e alguns moradores haviam voltado e se reinstalado. Mesmo que as tropas japonesas parecessem ter se esquecido da cidade, Gladys ainda não a achava segura o suficiente para ela retornar de forma permanente. Em 1939, uma paz incômoda se instalou no distrito de Yangsheng. Embora não houvesse muitas tropas vindas de Zhezhou, muitas coisas haviam retornado ao padrão conhecido, isto é, até que as notícias chegaram que o exército japonês estava em marcha de novo e se dirigia para Yangsheng. Desta vez, no entanto, o exército nacionalista chinês tinha um plano. Embora o plano fosse tão aterrador quanto outra invasão japonesa, o exército instruiu os mandarins em toda a área o que eles chamavam de política de arrasa-terra. Gladys ouviu horrorizada enquanto o mandarim explicava o que a política significava. Fomos instruídos a fugir para as montanhas e não deixar nada para trás que os japoneses possam achar útil. Gladys franziu a testa.
Nada? Sim, o mandarim balançou a cabeça tristemente. Nada deve ser deixado para trás. Os animais que não puderem ser movidos deverão ser abatidos, e as plantações deverão ser queimadas nos campos. E as pessoas? Perguntou Gladys. As colheitas são as únicas coisas que os impedirá de morrer de fome no inverno. E está quase na hora da colheita. O mandarim parecia arrasado. Sei que é difícil, mas se não deixarmos nada de valor para os japoneses, eles não ficarão aqui. Onde vão conseguir comida ou abrigo? Abrigo! Ecoou Gladys. Sim, abrigo, ele respondeu. Também fomos instruídos a destruir o telhado de todos os edifícios nas muralhas da cidade. Os japoneses não devem ter um único lugar onde possam encontrar abrigo para suas tropas. Gladys sacudiu a cabeça em sinal de desespero. Parecia incrível para ela que o governo nacional chinês pedisse a essas pessoas que tinham passado tanto sofrimento para destruir as suas próprias casas. Por fim, Gladys suspirou. Talvez eles estejam certos. Quem sabe o que fazer nos dias de hoje? O mandarim sentou-se ao lado dela. Quão diferentes eram as reuniões de agora se comparadas às reuniões de antes, quando ele era o mais alto e exaltado do distrito e ela era a humilde inspetora de pés. Agora eles se sentavam como iguais, ambos presos em uma teia de destruição e violência, além de qualquer coisa que qualquer um deles pudessem ter imaginado. Eu tenho uma preocupação especial, continuou o mandarim. É o pagode do escorpião. Gladys franziu a testa enquanto imaginava o pagode, um prédio feio perto da muralha norte da cidade. Ninguém que ela lembrasse vivia nele, e ela não conseguia imaginar por que alguém estaria particularmente preocupado em tirar o telhado dele. Qual é o problema? Ela perguntou. Dizem que um escorpião gigante percorria as colinas de Yangsheng muitos séculos atrás. Ele matou várias pessoas. Um dia as pessoas da cidade decidiram prender o escorpião. A história conta que enquanto o escorpião dormia, a população da cidade trouxe pedras e construiu um pagode ao redor dele. Quando acordou, ele estava preso. Daí em diante, ele ficou preso no pagode. Por isso, o lugar ficou conhecido como o Pagode do Escorpião. Como resultado, não consigo arrumar ninguém para arrancar o telhado do pagode, porque eles estão convencidos de que deixariam o escorpião gigante escapar. Gladys perguntou, mas com certeza você não acredita nisso, certo? Não, eu não, disse o mandarim com um sorriso triste. Mas vocês cristãos me fariam um grande favor se concordassem em derrubar o telhado do pagode, já que não encontrei ninguém mais disposto a fazê-lo. Todos os outros homens temem o escorpião. Seria um prazer, garantiu-lhe Gladys. E continuou o mandarim. Quero convidá-la para um banquete. Não tenho dúvidas de que será o último que darei em Yangsheng. E tenho uma última coisa a dizer que particularmente desejo que você ouça. Gladys assentiu. Aqueles eram dias tristes para a China. No dia seguinte, enquanto ela e alguns dos cristãos destruíram o pagode do escorpião, Gladys se perguntou o que o mandarim estava ansioso para dizer. Ela descobriria em breve. Gladys foi recebida no yamen e mandada sentar no assento de honra à direita do mandarim. Ela nunca havia se sentado lá antes, mas tinha uma boa visão de todos os outros convidados. Ela observou que todas as pessoas importantes de Yangsheng estavam lá. A refeição foi simples, muito mais parecida com a que Yang teria servido aos tropeiros que com os elaborados jantares servidos pelo mandarim quando os tempos eram bons. Quando a refeição estava quase terminando, o mandarim empurrou a tigela para o lado e levantou-se para falar. Vocês vieram a esta festa hoje porque eu convidei. Tenho algo muito importante a lhes dizer. Ele começou. Já se passaram quase 10 anos desde que Ai Wendé entrou pela primeira vez em nossa vida. Quão bem me lembro da primeira vez que nos conhecemos. Fui até a casa dela pedir ajuda para resolver o problema com os pés das meninas, e ela concordou em ser minha inspetora de pés. Essa foi a primeira de muitas coisas que Ai Wendé fez por mim. Gladys sentiu o rosto ficar quente de vergonha enquanto o mandarim falava. Ele continuou a falar por uns 20 minutos. Ele enumerava todas as coisas feitas por Gladys pela cidade.
acabar com o motim na prisão, melhorar as prisões, assistir às chinesas nos partos, adotar as crianças indesejadas, tornar-se assessora especial do mandarim. A lista parecia não ter fim. Gladys pensou que aquele daria um belo discurso para seu funeral, mas não conseguia imaginar o propósito dele enquanto ela ainda estava viva. Por fim, o mandarim de Yangcheng parecia ter esgotado as coisas que queria dizer. De forma muito deliberada, ele se virou para Gladys e a olhou diretamente nos olhos e disse: "Ai, Wendé, minha querida amiga, eu vi tudo que você é e tudo que você faz, e eu gostaria de me tornar um cristão como você." Um ruído de espanto surgiu dos convidados, mas Gladys não emitiu nenhum som. Ela não conseguiria, pois se sentia muito atordoada. No meio de toda a violência e guerra, Deus trabalhou em silêncio no coração do mandarim. Lágrimas de gratidão brotaram nos olhos de Gladys. O que quer que viesse a acontecer com ela depois, valeria muito a pena. Apenas para ouvir o mandarim pedir para se tornar cristão.